Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume e Metodologia e Pré-História da África, editor J. Kizerbo. CAPI Travessa o L11. 295 Migrações e Diferenciações Étnicas e Linguísticas. Durante muito tempo, os historiadores acreditaram que os povos da África não haviam desenvolvido uma história autônoma, no quadro de uma evolução que lhes fosse peculiar. Tudo o que representava uma aquisição cultural parecia ter sido levado até eles do exterior por vagas migratórias vindas da Ásia. Essas teses são encontradas com frequência nos trabalhos de muitos pesquisadores europeus do século XIX. Elas serão sistematizadas e cristalizadas sob forma de doutrina por estudiosos alemães, etnógrafos e linguistas, nos primeiros decênios do século XIX. Nessa época, a Alemanha era o principal centro de estudos africanos. Após a partilha do continente africano entre potências imperialistas, começaram a aparecer em profusão na Inglaterra, França e Alemanha trabalhos que descreviam a vida e os costumes dos povos colonizados. Foi sobretudo na Alemanha que se reconheceu a importância de um estudo científico das línguas africanas. O ano de 1907 viu o estabelecimento, em Hamburgo, do Instituto Colonial, que depois se tornou um grande centro de pesquisa científica, onde foram elaborados os mais importantes trabalhos teóricos da Escola Alemã de Estudos Africanos. A Alemanha estava muito avançada nessa área, em relação às outras potências colonizadoras. Na Inglaterra, o ensino de línguas africanas só se iniciou em 1917, na Escola de Estudos Orientais, enquanto, na França, nessa época, a Escola de Línguas Vivas Orientais não mantinha nenhum curso nessa área. Foi somente em 1947 que a Escola de Estudos Orientais de Londres. Migrações e Diferenciações Étnicas e Linguísticas de Ouderoge. 296 Metodologia e Pré-História da África. Passou a se chamar Escola de Estudos Orientais e Africanos. Também na França, o ensino sistemático dessas línguas só foi introduzido um pouco mais tarde. As teorias da escola alemã e as descobertas recentes. A Alemanha ocupava, portanto, um lugar de destaque nos estudos históricos, etnográficos e linguísticos africanos. No período que precedeu imediatamente a Primeira Guerra Mundial, os trabalhos publicados na Inglaterra, França e Bélgica baseavam-se nas teorias dos estudiosos alemães. Assim, os etnógrafos da Europa Ocidental, no início do século XX, permaneceram apegados à ideia difundida pelos alemães de que os povos da África nunca tinham tido história própria. Com base nesse ponto de vista, os linguistas formularam a teoria conhecida como camítica, segundo a qual o desenvolvimento da civilização na África foi devido à influência de povos camíticos provenientes da Ásia. Um estudo dessas ideias mostra uma forte influência de Hegel, que dividiu os povos do mundo em dois tipos: povos históricos, que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade, e povos não históricos, que se colocam à margem do desenvolvimento espiritual universal. Segundo Hegel, não há evolução histórica na África propriamente dita. Os destinos da costa setentrional do continente estariam ligados aos da Europa. Enquanto colônia fenícia, Cartago não passava de um apêndice da Ásia, e o Egito era alheio ao espírito africano. As ideias de Hegel exerceram considerável influência em quase toda a pesquisa científica relativa à África no século XIX. Tal influência é marcante na obra de H.S.C.H.R.Z., o primeiro pesquisador a tentar um esboço da história da África. Esse autor compara a história das raças da Europa à vitalidade de um belo dia de sol, e a das raças da África a um pesadelo que logo se esquece, ao acordar. Para Hegel,
Foi na Ásia que a luz do espírito despertou e que a história da humanidade teve seu início. Os estudiosos europeus tinham por indiscutível a ideia de que a Ásia, berço da humanidade, foi lugar de origem de todos os povos que invadiram a Europa e a África. Assim, parecia evidente para o etnógrafo inglês Stowe que os mais antigos habitantes da África Ossã tivessem vindo da Ásia em duas vagas migratórias distintas, os San-pintores e os San-gravadores. Esses dois grupos teriam seguido trajetórias diferentes, cruzando o Mar Vermelho pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Após terem atravessado as florestas equatoriais, os dois grupos reencontraram-se no extremo sul do continente africano. Encontrasse nas obras de F. Stuman, geógrafo e viajante alemão, a mais completa. 297 Migrações e diferenciações étnicas e linguísticas. Aplicação das teses propostas pela escola germânica, construídas sobre sua base histórico-cultural e tendo por objeto o processo de povoamento do continente africano através de sucessivas vagas migratórias. De fato, no fim do século XIX e início do XX, foi lançada uma vigorosa ofensiva contra a doutrina evolucionista, que constituiu a base teórica dos trabalhos de Rua Taylor L. H. Morgan, Lubbock e outros. A Escola de Orientação Histórico-Cultural repudiou a teoria de um desenvolvimento uniforme e integral da humanidade, apresentando uma teoria diametralmente oposta, que postulava a existência de círculos de civilização diferenciados, identificáveis por critérios intrínsecos derivados principalmente das culturas materiais. Segundo esses autores, a difusão de aquisições culturais deveu-se principalmente às migrações. O estudioso alemão Leo Frobenius foi o primeiro a enunciar essa ideia, depois, Kerman descreveu a difusão dos círculos de civilização através da África. Mas foi Stallman quem elaborou o quadro mais detalhado do desenvolvimento das culturas africanas. Afirmou que a população autóctone da África era constituída de povos de baixa estatura, os pigmeus e os San, que virtualmente não possuíam quaisquer elementos culturais. Depois, povos negros de pele escura e cabelos crespos chegaram em vagas migratórias originárias do sudeste da Ásia. Espalhando-se por toda a savana sudanesa, penetraram na floresta equatorial, introduzindo uma agricultura rudimentar, o cultivo de bananas e de colocáceas, o uso de arco e flecha e de utensílios de madeira e a construção de cabanas circulares ou quadradas. Esses povos falavam línguas de tipo isolante. A eles se teriam seguido vagas de proto-camitas, também provenientes da Ásia, mas de regiões situadas ao norte das terras de origem dos negros. Os recém-chegados falavam línguas aglutinantes com classes nominais. Teriam ensinado aos povos autóctones o uso da enxada na agricultura, o cultivo do sorgo e de outras gramíneas, a criação de gado cornígero de pequeno porte, etc. O cruzamento dos proto-camitas com os povos negros teria originado os povos bantu. Seguiram-se invasões de camitas de pele clara, que chegaram à África seja através do Istmo de Suez seja pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Esses povos seriam os ancestrais dos Peu, Masai, Bari, Gala, Somali e Khoikhoi. Teriam introduzido novos elementos culturais, como o gado cornígero de grande porte, a lança, os múltiplos usos do couro, o escudo, etc. Segundo Stallman, esses camitas de pele clara são originários das estepes da Ásia Ocidental. A vaga seguinte seria constituída por povos semitas, que teriam lançado os fundamentos da civilização do Egito Antigo. Teriam introduzido o cultivo de cereais, o uso do arado e do bronze. Depois, chegaram ao Egito os Ixos e hebreus, enquanto os Abachata e os Mihri fixavam-se nas terras altas da Etiópia. Por último, vieram os árabes, no século VII. Todos esses. 298 Metodologia e pré-história da África. Povos trouxeram para a África novos elementos de civilização, absolutamente desconhecidos das populações anteriores. O trabalho de Stallman foi publicado em Hamburgo, em 1910, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, mas suas ideias sobre a construção gradual da civilização africana por raças estrangeiras foram retomadas e desenvolvidas, mais tarde, por outros etnógrafos, Spanos e Lucha na Alemanha, Seligman na Inglaterra,
Saxônia na Áustria, etc. Paralelamente às teorias da escola histórico-cultural, aparece, em linguística, um conjunto de teses denominado teoria camítica. O iniciador dessa teoria, Meinhof, acreditava que os ancestrais do San eram os autóctones mais antigos da África. Representando uma raça nitidamente distinta de todas as outras, falavam línguas que apresentavam consoantes cliques. Já os negros considerados autóctones nas zonas equatorial e sudanesa falavam línguas isolantes tonais e com radicais monossilábicos. Em seguida, povos camitas vindos da Arábia chegaram ao Sudão, passando pela África do Norte. Falando línguas flexionadas e dedicando-se à criação de gado, teriam pertencido a uma cultura muito superior à dos negros. Contudo, parte da invasão camita atingiu as savanas da África Oriental. A miscigenação dos camitas com a população indígena teria dado origem aos povos de língua bantu. Em resumo, esse modelo de evolução pode ser reduzido a um filme em 4 sequências. No início, as línguas com cliques, depois, as línguas isolantes, bastante rudimentares, faladas pelos negros sudaneses. A mistura destas com as línguas camíticas produz as línguas bantu, do tipo aglutinante, mais nobres. Portanto, finalmente, as línguas faladas pelos conquistadores camitas introduzem as línguas flexionadas, eminentemente superiores. A teoria camítica foi sustentada por muitos linguistas e difundida da Alemanha para além da Europa Ocidental. No período entre as duas guerras, contudo, essa teoria deveria desmoronar. O primeiro golpe veio com a descoberta do Australopithecus, na província do Cabo, África do Sul, em 1924. Seguiram-se outras descobertas, que prosseguem ainda, tanto no norte como no sul da África, e em particular no leste, na Tanzânia, no Quênia e na Etiópia. Todos esses documentos demonstram, de maneira cabal, que o desenvolvimento do homem em toda a sua variedade racial teve lugar, desde as origens, no interior do continente africano. Assim, a teoria segundo a qual a África foi povoada por vagas migratórias provenientes do exterior tornou-se insustentável. Como aponta o célebre antropólogo Swerenborg, a África é o único continente onde se encontram, numa linha evolutiva ininterrupta, todos os estágios do desenvolvimento do homem, Australopithecus, Pithecanthropus, Neanderthalensis e Homo sapiens sucedem-se, com os respectivos utensílios, das épocas mais distantes até o Neolítico. Fica assim confirmada a teoria de 299 migrações e diferenciações étnicas e linguísticas. Darwin, que apontava a África como o lugar de origem do homem. Além disso, essas descobertas provaram que seria totalmente errôneo negar à África um desenvolvimento cultural endógeno. A esse respeito, as pinturas e gravuras rupestres do Atlas, do sul da África e do Saara constituem um testemunho indiscutível, de grande importância. Não há mais sombra de dúvida quanto à antiguidade dos vestígios arqueológicos, uma vez que a cronologia relativa, baseada na forma e no tratamento dos objetos e em sua posição estratigráfica, é atualmente complementada pela cronologia absoluta, baseada em métodos cronométricos científicos, tais como o carbono 14 e o potássio argônio. O modelo de evolução cultural dos povos africanos sofreu profundas transformações. Por exemplo, descobriu-se que nas latitudes saarianas e saelianas o Neolítico remonta a uma época anterior à que se imaginava, o que vem alterar completamente o quadro do desenvolvimento cultural africano em relação ao mundo mediterrâneo, particularmente o Oriente Próximo. Os restos descobertos em Tassiliene e Ager, assim como em Tadrartacacus, na fronteira entre a Argélia e a Líbia, são bastante conclusivos. O exame das lareiras e dos fragmentos de cerâmica aí descobertos demonstra que a cerâmica já era utilizada desde 8.000 anos BP. Em Acacus, foi encontrado um esqueleto do tipo negroide com traços de vestimentas de couro. Os materiais examinados foram datados de 9.000 anos BP. Uma idade análoga foi atribuída aos restos descobertos no Agar, que foram submetidos à análise em 3 laboratórios diferentes. Conclui-se que o Neolítico de Tassiliene Ager e de Ined é, ao que parece,
anterior ao do Maghreb e contemporâneo ao da Europa Meridional e da Cirenaica. O exame dos restos orgânicos coletados nos campos neolíticos da Baixa Núbia levou a conclusões ainda mais significativas. Estima-se que, no ano -13.000 aproximadamente, já se praticava na região a colheita e a preparação de grãos de cereais selvagens. A análise por radiocarbono dos vestígios fósseis encontrados no distrito de Balana indicou a data de -12.050-280. O mesmo método de exame, aplicado a restos provenientes de Tusqué, apresenta a data de -12.550-490. Isso significa que, no Vale do Nilo, a vegecultura foi praticada 4.000 anos mais cedo que no Oriente Próximo. Segundo uma tradição fortemente arraigada, todo o relato da história da África começava com o Egito. Hoje em dia, entretanto, convém revermos esse hábito. O egiptólogo americano Briersted deu o nome de crescente fértil ao conjunto dos países formado pelo Egito, a Palestina e a Mesopotâmia. De fato, essa zona lembra um vasto crescente, que propiciou o desenvolvimento da civilização faraônica e das cidades-estado de Sumer e Akkad. Ora, todo esse processo tomou impulso só. 300 Metodologia e pré-história da África. Em -5.000 ou -6.000 aproximadamente, enquanto, muito antes disso, a existência de condições climáticas adequadas ao desenvolvimento da criação de gado e da protocultura na área entre o Vale do Indus e o Oceano Atlântico favorecia o surgimento de uma sociedade onde começam a se delinear as classes e o Estado. Assim, o crescente fértil representa apenas o desenvolvimento final e o testemunho de um vasto domínio fervilhante de vida, onde os homens iam aos poucos se familiarizando com as gramíneas selvagens, passando a domesticá-las assim como ao gado de grande porte, ovinos e caprinos. Esse cenário grandioso é atestado pelo estudo de pinturas e gravuras rupestres do Saara, pela datação obtida por radiocarbono, pela análise de pólens fósseis, etc. Pode-se esperar que alguns esquemas cronológicos sejam reajustados dependendo da precisão que se puder obter futuramente. No entanto, desde já, podemos afirmar que a teoria sobre o povoamento da África aqui referida está completamente desacreditada. Deve-se reconhecer o papel da África como polo de disseminação, no que se refere tanto aos homens quanto às técnicas, em um dos mais importantes períodos da história humana, Paleolítico Inferior. Em épocas posteriores, vêem-se aparecer correntes migratórias inversas, de volta ao continente africano. Problemas tropológicos e linguísticos. Em geral, os indicadores tropológicos fornecem referências mais estáveis que os fatos da língua, que sofrem transformações rápidas, por vezes no espaço de algumas gerações. É o que acontece quando um povo emigra para um novo meio linguístico, ou, ainda, em caso de invasão, quando os conquistadores e os autóctones falam línguas diferentes. Assim, observa-se que a população negra norte-americana manteve praticamente intacto seu tipo antropológico original, sob um clima e num meio geográfico muito diferentes dos que prevaleciam em seu continente de origem, enquanto do ponto de vista linguístico e cultural assemelhasse à população branca dos Estados Unidos. Os elementos da antiga civilização africana subsistem apenas nos domínios cultural e espiritual, música, dança e crenças religiosas. Um caso semelhante é o dos Cid, descendentes dos africanos que foram transferidos, séculos atrás, da costa leste da África para a Índia. No início do século XIX, esses povos ainda conservavam sua própria língua, mas atualmente falam as línguas dos povos indus entre os quais vivem Gujarati, Urdu e outras, sendo o tipo físico o único indício de sua origem africana. 301 Migrações e diferenciações étnicas e linguísticas. Em ambos os casos, os africanos expatriados mudaram de idioma muito rapidamente, por vezes no decurso de uma ou duas gerações. A história das línguas faladas pelos autóctones da África do Norte também merece ser citada. Após a conquista dos países do Maghreb pelos árabes, e particularmente após as invasões das tribos árabes no século XI, os povos da África do Norte tornaram-se árabes quanto à língua e à civilização.
Suas línguas originais sobrevivem apenas em certas regiões do Marrocos, na Cabaília, no Djebel Nefusa e nos oásis. De acordo com os tropólogos, as principais características do tipo físico original não sofreram mudanças, o que mostra que os traços tropológicos, em seu conjunto, resguardam-se da influência do biótopo no organismo, sendo, portanto, mais estáveis que os elementos da língua e da cultura. Pode-se afirmar, com base nos fatos de que dispomos atualmente, que a distribuição dos tipos raciais modernos no continente africano reproduz, em essência, o modelo antigo dos grandes grupos tropológicos denominados, por vezes precipitadamente, de raças. Os vários tipos da raça mediterrânica são representados no norte da África desde uma era muito longínqua. A África Oriental foi habitada por povos do tipo etiopoide, como confirmaram as descobertas dos paleoantropólogos no Quênia, enquanto a parte sul do continente foi ocupada por grupos San. As florestas tropicais e equatoriais ocupavam, no passado, uma área muito maior que a atual. Foi ali, provavelmente, que os pigmeus apareceram, constituindo um grupo distinto, cujo tipo físico desenvolveu-se num meio ambiente de clima extremamente úmido e virtual ausência de luz. A raça negra de tipo conhecido como sudanês ou congolês individualizou-se para se adaptar às condições das latitudes tropicais, principalmente na África Ocidental. Poucos restos de esqueletos foram encontrados para identificação e datação, provavelmente porque a desagregação química devido à acidez dos solos não é favorável à preservação dos fósseis. Apesar disso, depois das descobertas feitas em Acelar, esqueletos do tipo negroide de várias épocas, às vezes extremamente antigos, foram encontrados no Saara e na Nigéria Meridional, fato que sugere ter sido a região foco original desse tipo humano. O problema do povoamento inicial do Saara foi objeto de muitas discussões. Mas fica claro, a partir do estudo das pinturas rupestres, que a população negra predominou nessa área, embora outros tipos possam ser detectados, tais como os grupos com características afro-mediterrânicas, também habitantes antigos da região. No Egito, documentos e inscrições em monumentos que remontam ao antigo império fazem alusão a povos líbios tamil, com pele clara e olhos. 302 Metodologia e pré-história da África. Figura 11 Uma mulher aratina de Idelis, Argélia, foto A. Naldo. Figura 11-2 Marroquino, foto aqui, Richer. Figura 11-3 Mulher e criança argelinas, foto A. Gerrant. 303 Migrações e diferenciações étnicas e linguísticas. Azuis, assim como a povos tirreno, de pele mais escura. Também nas fontes históricas gregas encontram-se referências a etíopes de pele clara e a etíopes de pele mais escura, no sul. Portanto, a antiga população da Líbia, ao que parece, era bastante heterogênea. A esse respeito, diz um autor latino que alguns dos líbios parecem etíopes, outros são originários da ilha de Creta. A composição étnica da população do Vale do Nilo parece ter sido complexa. O dessecamento do Saara fez com que os povos da região procurassem a umidade do vale. Grupos etiopoides e afro-mediterrânicos misturaram-se a negros do tipo sudanês. O mesmo tipo de miscigenação provavelmente ocorreu, pelas mesmas razões, em todas as bacias fluviolacustres vizinhas ao deserto, Baixo Senegal, Médio Níger, Chad. Na medida em que, como já foi mencionado, os perfis tropológicos apresentam uma constância notável, frequentemente multimilenária, não é errôneo extrapolar para a pré-história algumas das principais características do quadro étnico atual. De qualquer modo, o processo de formação das raças é a resultante de uma interação de múltiplos fatores, que produzem, de maneira gradual, a diferenciação dos traços herdados, mas também transmitem hereditariamente os traços diferenciados. Estes se individualizaram essencialmente em função da adaptação ao meio ambiente, insolação, temperatura, cobertura vegetal, umidade, etc. Como regra geral, sem dúvida enfraquecida por numerosas exceções, os tropólogos supõem que o africano da floresta tinha estatura baixa e pele clara,
enquanto o africano da savana e do Sahel seria esguio e de pele escura. Entretanto, cabe evitar uma visão parcial, já que muitos fatores operam simultaneamente. Por exemplo, a migração de grupos com heranças genéticas diferentes mobilizava, imediatamente, duas fontes possíveis de mutação: primeiro, a mudança de biótipo, em seguida, o encontro de grupos diferentes, com a possibilidade de cruzamento. Quando se observa uma semelhança somática notável entre dois grupos étnicos muito distantes no espaço, como entre os Dinka do Alto Nilo e os Wolof do Senegal, ambos de pele escura e estatura alta, a situação em uma mesma latitude parece constituir uma explicação suficiente. No entanto, deve-se ter sempre em mente a combinação dos fatores postos em jogo pelo próprio movimento da história 2. A esse respeito, o caso altamente controverso dos pigmeus e do Sam merece ser estudado com maiores detalhes. No passado, presumia-se existir uma identidade racial entre os pigmeus da África e os da Ásia Meridional. Atualmente essa teoria parece ter sido rejeitada. Foerster, Rua IBD 1893. V. I. P. 389. 2 CFJ Ernaux. 1970, volume I. P. 53 e 55. 304 Metodologia e Pré-História da África. Figura 11.4 Voltense, foto a Arnold. Figura 11.5 Mulher Saracoli, Mauritânia, Grupo Soninke, da região do Rio, foto Benanté. Figura 11.6 Chefe Nômade de Kis, Mauritânia, foto Benanté. 305 Migrações e diferenciações étnicas e linguísticas. Tudo leva a crer que se trata do resultado de uma adaptação muito antiga de um certo tipo físico ao meio ambiente e que esse processo ocorreu durante um longo período de isolamento. Atualmente os pigmeus podem ser encontrados nas florestas dos Camarões, no Gabão e em algumas regiões da República Centro-Africana, no Zaire e em Ruanda. Parece certo, porém, que no passado ocuparam uma área muito maior. Nas tradições orais de certos povos da África Ocidental faz-se referência a grupos de anões que viviam na floresta antes da chegada dos povos de maior estatura. É certo que também na Europa Ocidental algumas lendas falam de gnomos ferreiros que habitavam as montanhas. As tradições africanas, porém, não parecem provir unicamente da imaginação popular, na medida em que coincidem com certas fontes históricas que indicam a existência de pigmeus em regiões onde atualmente eles são encontrados. A mais antiga menção aos pigmeus é encontrada no Egito, em inscrições que datam da sexta dinastia do Antigo Império. Nas paredes do túmulo de Hercule III, em Assuan, está inscrito o texto de uma carta do faraó Pepi, em que o jovem rei agradece o monarca por ter lhe presenteado com um anão chamado Den, palavra que é encontrada nas línguas modernas da Etiópia, em amárico e seus diversos dialetos, e também nas línguas tigrina, Gala, Kambata e outras, nas formas Denk, Dank, Dinki, Donko, Dinka 4. A carta refere que, um século antes, sob a V-dinastia, um anão semelhante tinha sido levado ao faraó Izizi. Cabe lembrar, em relação a esses fatos, o relato de um viajante inglês mencionando a presença de anões Doku na Etiópia meridional. Pode-se assim deduzir que no passado existiram anões nas regiões atualmente ocupadas pela República do Sudão e pela Etiópia. Os pigmeus da floresta equatorial e tropical foram aos poucos cedendo lugar a novas populações, constituídas de indivíduos de alta estatura que falavam línguas bantu. Os pigmeus autóctones recuaram progressivamente para as regiões mais remotas das florestas de Ituri e Uele, como testemunha o Songa Alianja, ciclo épico dos Mongos sobre o povoamento do Vale do Zaire. Outros povos bantu possuem relatos semelhantes. Assim, pode-se concluir que os grupos isolados de pigmeus que subsistem atualmente são os testemunhos de uma população mais extensa, que ocupava as florestas tropicais e equatoriais da África. Os San constituem outro grupo muito original do continente africano. São de pequena estatura, têm a pele amarelada ou acobreada e cabelo em pequenos tufos. Nos estudos tropológicos, eles ainda são colocados junto aos Khoikhoi.
3. A transliteração correta desse nome é HRW IFUIF, Herzog, Rua 1938 p. 95. 4. Leslau, W. 1963, p. 57. 306. Metodologia e Pré-História da África. Figura 11.7. Mulher Peubororo, Tahoura, Níger, foto Benanté. Figura 11.8. Criança Tuareg de Agadez, Níger, foto Benanté. Figura 11.9. Mulher de Germassongai de Balaira, Níger, foto Benanté. 307. Migrações e diferenciações étnicas e linguísticas. Na raça Khoisan. Trata-se, sem dúvida, de uma extrapolação da classificação linguística, que reúne as línguas do San e dos Khoikhoi num mesmo grupo, caracterizado pela presença de consoantes cliques com valor fonêmico. O termo Khoisan, proposto por J. Chapera e adotado em inúmeros trabalhos, é uma combinação de duas palavras Khoikhoi, Khoi, que significa homem, e San, cuja raiz San significa acumular, colher frutos, arrancar raízes da terra, capturar pequenos animais. Trata-se, portanto, da qualificação de um grupo humano em função de seu gênero de vida e modo de produção. Mas, de fato, o San e os Khoikhoi têm muito poucas características em comum, podem se destacar a cor clara da pele e a presença de consoantes clique em ambas as línguas. Deve-se lembrar, entretanto, que esta última característica não é específica, sendo também encontrada nas línguas bantu do Sudeste, como o Zulu, Xhosa, Soto, Swazi, etc. O exame das características tropológicas desses dois grupos mostra que os Khoikhoi e o San diferem em muitos aspectos. Os Khoikhoi são nitidamente mais altos que o San, distinguindo-se também pelas características cranianas. 5. Disposição dos cabelos e esteatopia, frequente entre as mulheres, enquanto a presença do epicanto é específica do San. Além disso, as línguas Khoikhoi e San diferem tanto pela estrutura gramatical como pelo vocabulário. E.O.J. Westphal, grande especialista no assunto, mostrou que, entre os Khoikhoi, os pronomes, que constituem a parte mais antiga e estável do discurso, têm formas particularmente desenvolvidas. Distinguem-se dois gêneros, 3 números, singular, dual e plural, assim como formas inclusivas e exclusivas, enquanto não há nada parecido nas línguas San. 6. Portanto, não há elementos suficientes para se classificarem as línguas San e Khoikhoi em um só grupo. Quanto às culturas desses povos, diferem em todos os aspectos, como já fora observado pelos primeiros viajantes que visitaram a África Meridional no século XVII, como Peter Kolb. Os Khoikhoi viviam em kraus, trabalhavam o metal e criavam gado, enquanto os San eram nômades, vivendo da caça e da coleta. Assim, a antropologia e a linguística opõem-se à reunião desses dois povos num único grupo. Cada um deles teve um desenvolvimento histórico específico. Os San constituem, com certeza, os remanescentes do povoamento original do extremo sul do continente africano. Atualmente, estão confinados às regiões inóspitas e áridas da Namíbia e do Kalahari. Grupos isolados também podem ser encontrados em Angola. No passado, eles habitavam as savanas da África Meridional e Oriental até os limites. 5 cf. Alexeyev, K. 6 cf. Westphal, E.O.J. 1962, p. 30-48. 308. Metodologia e Pré-História da África. Figura 11.10. Pigmeutva, Ruanda, foto Benanté. Figura 11.11. Grupo San, foto F. Balsan, qual Museu do Homem. Figura 11.12. Pigmeu do Congo, foto Congo Press, Dandai, qual Museu do Homem. 309. Migrações e diferenciações étnicas e linguísticas. Do Quênia, como testemunham a toponímia e a hidronímia dessas regiões, sendo os nomes locais de rios e montanhas emprestados das línguas San. As consoantes cliques, características das línguas San, foram emprestadas por várias línguas bantu. Finalmente, as pinturas rupestres dos planaltos da África do Sul mostram cenas de combate entre os San, de pequena estatura e pele clara,
e guerreiros negros de alta estatura, cuja origem étnica pode ser facilmente identificada pela forma dos escudos que carregam. Os Adzapi, pequeno grupo étnico que vive nas proximidades do lago Eyasi, na Tanzânia, podem ser considerados testemunhos da extensão dos antigos povoados San por toda a África. Embora a língua dos Adzapi ainda não tenha sido estudada em profundidade, há razões para se pensar que esteja próxima das línguas San. Por vezes, no intuito de apoiar a tese de que os San já ocuparam área muito maior, aponta-se a presença de pedras redondas, furadas no centro, encontradas na África Oriental. Essas pedras, chamadas Kvi pelos San, serviam para lastrear estacas, com as quais desenterravam raízes comestíveis. Entretanto, não se provou que essa técnica tenha sido difundida pelo grupo San. Assim, por exemplo, entre os Gala da Etiópia Meridional e da região do Harar, utilizasse o dongora, longa estaca lastreada com uma pedra em forma de anel, para cavar a terra. O mesmo dispositivo é usado para tornar mais pesado o pilão com que se amassa o tabaco. De qualquer modo, a mais antiga população da África Meridional não deve ser restringida aos pigmeus nas florestas e aos San nas savanas. Ao lado destes, outros povos devem ter existido. Descobriu-se em Angola o grupo dos Kvadi, que, pela língua e pelo gênero de vida, aproxima-se muito do San. No início do século XX, Vedder estudou os Otavi, remanescentes de grupos antigos. Esses povos têm estatura pequena e vivem da caça e da coleta, distinguindo-se do San pela tez muito escura e lábios grossos. Autodenominam-se Nucoin, isto é, homens negros, em oposição aos Khoikhoi, a quem chamavam homens vermelhos. Seu sistema de numeração, muito original, difere nitidamente do sistema decimal usado pelos Khoikhoi. Grupos como esses, que subsistem provavelmente em outras regiões, ajudam a esclarecer a história tão complexa do povoamento original das florestas e savanas da África Central e Meridional. Tal complexidade transparece nos planos lexical e fonético das línguas bantu. A presença de cliques, por exemplo, sugere contatos interétnicos muito antigos. Assim, existem discrepâncias entre as línguas bantu, às vezes mesmo no nível da estrutura dos radicais, como no caso do grupo Dzing, no noroeste da área bantu. Essa anomalia é, sem dúvida, resultado da influência de um substrato linguístico pré-existente. Os pigmeus e os San constituem hoje grupos numericamente 310 Metodologia e Pré-História da África. Muito pequenos, em relação ao grupo negro predominante e mesmo à raça afro-mediterrânica da África do Norte. Atualmente, o mapa linguístico da África não coincide com a distribuição dos tipos raciais, embora tal concordância possa ter ocorrido num passado remoto. Mas durante um longo período os antigos grupos étnicos se multiplicaram, migraram e se cruzaram, não mais havendo coincidência entre a evolução linguística e o processo de formação dos tipos raciais. Por processo de formação de tipos raciais entende-se a herança genética e a gradual adaptação ao meio ambiente. A não concordância entre as distribuições racial e linguística é patente no caso dos povos do Sudão, zona de confluência de dois tipos diferentes de famílias linguísticas. A África do Norte, incluindo a Mauritânia e a Etiópia, pertence à vasta área das línguas camito-semíticas. Essa denominação não parece pertinente, pois sugere que as línguas dessa família se dividem em dois grupos, um semítico e outro camítico. De fato, no século XIX, denominavam-se semíticas as línguas desse grupo faladas no Oriente Próximo, e camíticas as línguas faladas na África. Mas o semitólogo francês M. Cohen observou não haver argumentos que justificassem essa divisão em dois grupos. Atualmente, costuma-se classificar as línguas dessa família em 5 grupos: semítico, cuxítico, berbere 7, egípcio antigo 8 e o grupo linguístico do Chad. Assim, as línguas dessa grande família linguística são faladas por diversas raças semíticas e negras. No extremo sul do continente africano, as línguas San, às quais devem ser acrescentadas as línguas Kvadi, em Angola, e Adzapi, na Tanzânia,
parecem pertencer a um grupo específico, tendo como característica comum a presença de sílabas e a estrutura isolante. Talvez fosse mais prudente chamá-las línguas paleoafricanas, assim como se usa o termo paleoasiático para as línguas das regiões do extremo nordeste da Ásia. As línguas khoikhoi, cujo sistema gramatical é diferente, não deveriam ser incluídas neste grupo. Os khoikhoi são criadores de gado que sem dúvida emigraram do nordeste para o sul da África, estabelecendo-se em meio a grupos autóctones San. Alguns destes adotaram a língua dos khoikhoi, como é o caso dos povos encontrados nos montes Otavi, e talvez mesmo dos Naron do núcleo central. A hipótese de que o itinerário acima indicado corresponda realmente ao da expansão dos khoikhoi através das savanas da África Oriental a partir do Alto Nilo parece confirmada pelo fato. 7. De acordo com alguns autores, o berbere faz parte do grupo semítico. 8. De acordo com alguns egiptólogos africanos, o egípcio antigo é uma das línguas negro-africanas, ver Capum, VI. 311 Migrações e diferenciações étnicas e linguísticas. Figura 11-13 Mulheres Zulu, foto @large, qual Museu do Homem. 312 Metodologia e pré-história da África. De existir na Tanzânia, perto do lago Eyasi, o grupo Sandavi, cuja língua parece relacionada à dos khoikhoi. A história dos khoikhoi permanece, contudo, um dos pontos mais obscuros da evolução étnica da África. Segundo Westphal, os diques das línguas khoikhoi teriam sido emprestados às línguas do San. Teoria interessante, mas até agora não provada. As savanas da África Oriental foram, sem dúvida, a primeira região do continente a ser povoada. Hoje são habitadas por negros de língua bantu, que foram precedidos pelos grupos San e khoikhoi, cujos remanescentes são os Sandavi e os Adzapi. Outros povos da mesma região falam línguas cuxíticas ou pertencentes a outros grupos, como, por exemplo, o Irakv. Todas essas línguas são anteriores à expansão das línguas bantu, algumas das quais apareceram em épocas relativamente recentes. Entre a área das línguas camito-semíticas do norte e a das línguas paleoafricanas do sul, intercala-se o vasto domínio das línguas chamadas por M. de la Fosse de negro-africanas, por Meinhof e Westermann de sudanesas e bantu, enquanto J. Greeberg as coloca nas famílias congo-cordofaniana e nilo-saariana. Em 1963, reconhecendo a unidade dessas línguas, propus chamá-las línguas Zimbj. Dentro dessa categoria geral, famílias ou grupos linguísticos poderiam eventualmente ser distinguidos, segundo o resultado das pesquisas. A expressão línguas negro-africanas é insatisfatória. O primeiro termo parece confundir as noções de raça e língua. Ora, os habitantes negros das Américas e da própria África falam línguas totalmente diferentes. O segundo termo da expressão africanas também é inadequado, posto que todas as línguas faladas pelos habitantes da África, inclusive o afrikaner, são línguas africanas. Além disso, a divisão das línguas negro-africanas em dois grupos sudanesas e bantu também parece errônea, uma vez que os estudos de D. Westermann demonstraram que as línguas da África Ocidental têm muitas características em comum com as línguas bantu do ponto de vista lexical e estrutural. Esse trabalho preparou o caminho para uma revisão geral da classificação das línguas africanas, que a escola linguística alemã lançou de maneira tão desastrosa. A classificação proposta por Greeberg é baseada no método denominado mass comparison. Tendo em conta os traços fundamentais do sistema gramatical, baseia-se principalmente no léxico. Aplicando esse método, Greeberg distinguiu, em 1954, 16 famílias linguísticas na África, e mais tarde apenas 12. Em 1963, esse número foi reduzido a 4. Uma queda tão rápida no número de famílias linguísticas indica claramente que o método não foi suficientemente elaborado e que houve pressa excessiva em produzir, a todo custo, uma classificação. 313 Migrações e diferenciações étnicas e linguísticas. Figura 11-14 Mulher PU, foto archivisou Trimer. Figura 11-15 Mulher PU das proximidades de Garoa Boulay, Camarões, foto aqui.
Figura 11:16 Jovem Peu do Mali, foto a Arnold. 314 Metodologia e Pré-História da África. Das 4 famílias mantidas por Greenberg, o grupo afroasiático corresponde, na verdade, à própria família camito-semítica. Quanto à família dita de línguas com cliques, mais tarde chamada Khoisan, compreende as línguas dos povos San e Khoikhoi. Como já foi afirmado, essa combinação é errônea. Além da família Níger-Congo, a qual Greenberg juntou mais tarde as línguas do Kordofan, ele distingue um quarto grupo, formado pelas línguas nilo-saarianas, cuja estrutura, porém, até agora foi muito pouco estudada. Em 1972, Edgar Gregersen, usando o método de Greenberg, chegou à conclusão de que todas as línguas dessas duas últimas famílias podiam ser reunidas em uma só família linguística, para a qual propôs o nome de Congo-Saariana. Essa opinião vem de encontro à minha proposta de reunir todas essas línguas sob a denominação de grupos INBJ. O grupo é caracterizado pelo uso de tons variantes e classes nominais, ao contrário das línguas camito-semíticas ou eritreias, cujos traços específicos são o acento e o gênero gramatical. É possível que estudos posteriores revelem o caráter específico de uma língua em particular ou grupos de línguas dentro da família INBJ ou Congo-Saariana, mas esta, por ora, apresenta o mesmo tipo de coerência que a família indo-europeia, por exemplo. Dentro da grande família INBJ, as línguas bantu apresentam, sem dúvida, um aspecto de grande homogeneidade, como demonstram os trabalhos de W. H. Iblek, Semenhoff e M. Guthrie. Dentre os subgrupos identificados por D. Westermann, os grupos linguísticos sudaneses, o Mande é, com certeza, o de identidade mais definida. A leste e oeste do grupo Mande estão as línguas que Westermann denominou Oeste Atlânticas ou Gur. Contudo, essas línguas estão longe de apresentar a mesma homogeneidade que as línguas Mande, de tal forma que os linguistas britânicos identificaram entre elas um grupo distinto, que denominaram línguas Mel. De fato, essa região do extremo oeste africano foi um refúgio, onde vagas sucessivas de pequenos povos se comprimiram, pressionadas pela chegada de novas populações. Algumas dessas línguas ainda conservam traços característicos das línguas bantu, sendo o caso mais notável o da língua Bolon. A hipótese anterior da unidade das línguas Gur foi derrubada pelos trabalhos de Manesse, autoridade eminente na área. A presença, nessas línguas, de classes nominais formadas de maneiras variadas pelo uso de prefixos, sufixos e mesmo infixos, reflete a complexidade étnica dessa área, que serviu de refúgio a muitos dos assim chamados grupos paleonegríticos, que se distribuem pelas áreas montanhosas em todo o Sudão, do Senegal ao Kordofan. São considerados remanescentes dos mais antigos habitantes autóctones do Sudão, o que, todavia, parece pouco provável, dada a diversidade linguística e a variedade de tipos físicos do mosaico. 315 Migrações e diferenciações étnicas e linguísticas de grupos que se acumularam nessas áreas inóspitas. As crônicas sudanesas referem-se a alguns desses eventos, demonstrando, assim, que não se trata de um processo muito antigo. Por isso, a fragmentação dialetal na África deve ser ligada, antes de tudo, a causas históricas que impulsionaram vagas ou infiltrações migratórias. Dentre as línguas do Sudão Oriental, que são as menos estudadas, as nilóticas constituem, talvez, um grupo à parte, uma espécie de família geneticamente integrada, que deve ter se desenvolvido durante um longo período de isolamento. A extrema complexidade da composição étnica e linguística dos povos do Sudão Oriental é mostrada no notável trabalho dos linguistas ingleses M. A. Bryan e A. N. Tucker. Seguindo um método, ao que parece, bastante racional, utilizaram como critérios certos traços linguísticos característicos, opondo as línguas TK e NK. Dentre os grupos linguísticos dessa grande família congo-saariana, as línguas bantu apresentam um parentesco genético tão notável que pode ser encarado como um fenômeno relativamente recente. Não só linguistas como também historiadores e arqueólogos empenharam-se em elucidar a gênese dos bantu. Mas as hipóteses diferem.
Alguns presumem que a migração bantu, partindo do norte, mais precisamente da região do Camarões ou da bacia do Chad, teria margeado a floresta de modo a contorná-la a leste, passando pela África Oriental, ter-se-ia difundido na África Meridional. Outros, como Sarah Johnston, acreditam que os Bantu vieram diretamente da região centro-africana, através da floresta do Zaire. Por fim, alguns estudiosos, de acordo com a teoria do linguista M. Guthrie, que situa o núcleo linguístico protótipo dos Bantu entre os Luba e Bemba no Alto Zaire, apontam essa região como seu lugar de origem. Avançando ainda mais, chega-se a apresentar os povos de língua Bantu como uma unidade cultural e biológica, esquecendo-se que o termo Bantu é apenas uma referência linguística. Todavia, alguns arqueólogos associam a difusão do ferro na parte meridional do continente à migração dos Bantu, que teriam introduzido uma tecnologia superior. Ora, ao desembarcar na ilha de Fernando Pó, no fim do século XV, os portugueses encontraram uma população que falava bubi, língua Bantu, mas que desconhecia o uso do ferro. Esse erro, que consiste em confundir língua e modo de vida ou de produção, já tinha sido cometido pelos etnógrafos, que acumularam no conceito de Kamita uma unidade de raça, língua e civilização. Ora, importa não insistir em se procurar tipos puros na evolução histórica. De fato, os povos Bantu diferem grandemente do ponto de vista antropológico, cor da pele, altura, dimensões corporais, etc. Assim, os Bantu das florestas têm características somáticas diferentes dos Bantu que vivem na savana. Também há grandes variações no tipo de atividade econômica e na organização. 316 Metodologia e pré-história da África social. Alguns grupos Bantu são matrilineares, outros, patrilineares, uns usam máscaras e mantêm sociedades secretas, outros não têm nada semelhante. O denominador comum é a estrutura linguística baseada em classes nominais, tendo sempre os índices dessas classes uma expressão fonética similar fundada num sistema verbal único. Nas savanas do Sudão, povos que falavam línguas com classes nominais em que as diferenças de tonalidade tinham um papel importante, aparentemente coexistirão durante longo tempo. À medida que o Saara se dissecava, esses povos se retiravam para áreas mais úmidas, as montanhas do norte, o Vale do Nilo a leste, e o grande lago Paleo-Chadiano ao sul. Esses grupos de caçadores e criadores de gado suplantaram os povos autóctones, que foram forçados a se retirar para o sul, penetrando a floresta ou contornando-a pelo leste. Essas migrações não estão necessariamente relacionadas com o início da difusão do ferro, mas é certo que o conhecimento de metalurgia que possuíam os povos recém-chegados conferia-lhes vantagens sobre os autóctones. As jazidas de cobre, assim como o trabalho antigo deste metal, situam-se na mesma região que foi identificada por Guthrie como ponto focal do domínio Bantu, onde as línguas Luba e Bemba apresentam a maior porcentagem de palavras pertencentes ao vocabulário comum a todas as línguas Bantu. O desenvolvimento da manufatura do cobre impulsionou a posterior expansão da civilização. Quanto maior a distância do ponto focal, menor a pureza do tipo linguístico Bantu, pois, na medida dessa distância, aumenta a miscigenação dos povos de língua Bantu com povos de outras línguas. Esse caso específico nos mostra que os conceitos de língua, tipo antropológico e civilização nunca devem ser confundidos, mas que, no povoamento gradual do continente por diferentes grupos humanos, o modo de produção deve ter frequentemente atuado como vetor principal da expansão linguística e mesmo da predominância de determinadas características biológicas.